Gravar vídeo, iniciar transmissão. Voltei. Só que agora pro nono ano. Ah. Ganhei 2 follows. Nossa, que interessante. Fala, galerinha do mal. Então, gente, tudo tranquilo com vocês? A Rúbia, que tá aí, eu vou te deixar desmutada. Caso tu queira falar alguma coisa, alguém precisar, os líderes estão sempre me ajudando aí. Então, caso quiser falar alguma coisa, participar, fique à vontade, tá? É só tu se desmutar porque eu já te desmutei aqui. Beleza? Deixa eu até fazer uma edição já nesse canal para os líderes, que é a Renatinha também. Só que eu não tô vendo ela aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Líderes nono ano. Eles podem falar e mutar os membros. Vocês têm poder. Vocês mandam no pessoal aí. Pode mover os membros também. Use voice activity. E tem prioridade para falar? Não, esse não. Mas eles podem manejar o canal. E tem permissões. Beleza, coloquei aqui. Os líderes do nono ano estão mandando negócio. Deixa eu abrir aqui o levantei a mão do nono. Para quem quiser. Se eu vou jogar mais tarde Rocket League? Vou. Mas é mais tarde. E aí? Vocês não falam muito, né? Triste. Pode comentar, gente. Então é o seguinte, eu vou fazer um resumão também do que eu tinha falado pro pessoal a respeito do E-Class ali pro 8º ano. O E-Class é essa plataforma aqui, tá? Que vocês dá para acessar pelo PC com grande facilidade. Tá? Essa plataforma aqui. Como é que tu entra nela? Tá? Abre lá, CPB Educacional. Se quiser colocar no Google. Vai clicar aqui. Login, nesse cantinho. E nele aqui... o meu já tá logado, peraí. Deixa eu sair. Vai aparecer essa tela aqui. CPB Educacional, fazer login usando sua conta. A conta é da escola adventista que vocês têm. Aí já receberam. E vão fazer com esse processo o login para poder receber as notificações das aulas e tudo mais, poder fazer o upload dos arquivos. Dá para fazer pelo celular, pelo navegador no caso, e dá para fazer também pelo computador também. Pelo aplicativo onde eles estão usando, aí tu clica aqui em entrar, né? Vai aparecer essa tela aqui, geralmente para vocês, alguma tela com as notícias da escola, tu vai clicar aqui em E-Class. Tá? Vai aparecer as aulas cadastradas para vocês. Para mim não está aparecendo porque ainda está meio bugado, eles estão arrumando isso, mas para vocês já pode ter algumas aulas cadastradas. Então é importante vocês estarem acessando isso aí para poder olhar. Os professores já estarão colocando algumas coisas para vocês. Deixa eu fazer aqui a live no próprio aqui no coisa aqui agora pro nono ano, live começando, arroba nono ano, e colocar aqui o bagulhinho da Twitch, http Twitch, se não me engano, deixa eu fazer um negócio aqui, informações,
Acho que eu coloquei no chat geral. Coloquei no chat geral. Não. Isso. Liva. Liva é bom. Chat da live no ano. Só manda o link lá no grupo. Mandou. Vou colocar aqui. Deixa eu só dar um F3 aqui. Vocês não verem meu WhatsApp. Que horas que é a nossa live? Agora. 9:01. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, senhor. Deixa eu só ver uma coisinha. Só um segundo. Só um segundo, gente. Tô vendo aqui uma coisa que me pediram aqui do colégio. Então, voltando. Já mandei aqui. A Liva. Eu escrevi errado, nem eu mudei. Não tô conseguindo comentar na live da Twitch. Bah, cara. Deve estar normal. Bom dia, Ezequiel. Consegui, senhor. Beleza. Então tá. Tava falando para vocês, então, a respeito do Eclass, importantinho. Tá ligado nisso. E daí, continuando. A respeito da aula de hoje, nono ano, tem até um linkzinho a respeito dos exercícios que nós teremos para fazer ali na segunda-feira, tá? Tem alguns exercícios que eu queria comentar com vocês a respeito de funções, justamente, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, quem já estiver prestando atenção, hoje meio que já vai estar liberado, assim, né, os exercícios, que já vai estar ligados. Deixa eu abrir aqui para vocês este link. Pronto. Vamos abrir a tela para vocês agora. Pai, bom dia, filho. Bom dia. Então, eu queria que vocês façam esses exercícios de números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses exercícios são bastante simplórios, tá? De 1 a 7. Não são tão complicados. Qual que é o objetivo de vocês fazerem esses exercícios, né? O objetivo da aula de hoje.
é bem simples. É tu treinar justamente a parte e relembrar, revisar as funções do primeiro grau. Nós temos aqui valores de x, né, para que se tenha f de x igual a 0, f de x igual a 11, f de x igual a menos 1 meio, dada a função aqui, determinar f de 0, f de menos 1, f de 1 quinto, f de menos 1 quinto. Então, colocar no lugar de x esses valores. Então, é justamente o que eu falei ontem na live de tarde, que eu vou repetir um pouco hoje, agora, que a gente vai trabalhar justamente. Deixa eu até abrir aqui já o PowerPoint. Que a gente tinha feito ontem. Então, álgebra, etc. Então, a gente estava aqui falando a respeito disso. Deixa eu só mudar a tela aqui rapidinho. Porque mandaram aqui uma coisa. Ok. Beleza. F4 aqui. Então, o que nós vimos ontem que eu falei bastante a respeito de funções? Funções, então, são contas em que eu vou estar trabalhando principalmente alguns valores de equações infinitos, porque toda função de primeiro grau, equação de primeiro grau é exatamente uma reta. O Pablo perguntou aqui, a gente coloca o desenvolvimento aonde? O desenvolvimento da conta? Daí vocês vão tirar uma foto, possivelmente no caderno de vocês, e vão mandar para mim, tá? Vocês vão mandar para mim. Beleza? Então, e aí, Anthony, tranquilo? F de x vai ser igual, então, a bx mais c. É o formato normal. Geralmente, os professores colocam assim. Tu vai assistir um vídeo na internet, alguma coisa, tá, ax mais b. Geralmente eles colocam nesse formato aqui. Mas não importa qual que é a letra, o que importa é que ela representa alguma coisa. Como, por exemplo, nesse caso, tá dando um chiado irritante. Depende aí. Deixa eu ver se o fone tá ok. A princípio tá normal. É que eu aumentei um pouquinho o som pra... O pessoal tava reclamando um pouquinho do som. Talvez se eu diminuir um pouco o som, melhora. Pra quem falou. Então, não é página dos exercícios. É uma lista de exercícios, no caso. Tá? Então, falando a respeito disso, então, f de x igual a x mais b, eu tenho funções. Então, isso aqui é matéria do sétimo ano, tu tem que lembrar dessa matéria do sétimo ano, e foi comentado que sempre o a não pode ser zero. Então, não existe isso aqui, zero de x, porque a gente não trabalha isso em função do primeiro grau, porque senão seria só uma reta e não seria, não teria valores para... Qualquer valor que eu colocasse para x seria sempre o mesmo resultado para y, sempre o mesmo. A gente até diz isso aqui no GeoGebra, que isso aqui seria uma reta apenas. Se eu mostrar aqui para vocês, exatamente aqui, ó, por exemplo, se eu colocar f de x, colocar igual a zero vezes o x mais 2, ele vai dar uma reta paralela ao eixo x sempre. Tá? Então a gente não trabalha com zero nulo. A gente não vai trabalhar com retas que são paralelas, porque a gente precisa que elas sejam sempre infinitas para os valores, tendo valores para x e para y sempre diferentes, não sempre o mesmo resultado para y. Tá? Não é o nosso objetivo. Então, na equação de primeiro grau, que seria essa daqui, até esqueci de colocar a live aqui, deixa eu colocar para quem quiser assistir. Não, back. Vou colocar aqui.
por enquanto, beleza. Para quem quiser assistir pelo Discord. Então, o f de x ele não vai ser 0, principalmente. A gente vai trabalhar com todos os números, o 0 não, esse a. E o b, ele pode ser qualquer número. Então aqui eu posso colocar número 4, número 5, número 6, negativos, menos 1, 2 e assim por diante. Todos os números. E a gente não precisa se preocupar com o restante, tá? Porque o x e o f de x são outras letras que daí variam. Então, por exemplo, se eu quero fazer, tem até aqui o exemplo, se eu quero fazer o f de 1, sendo o meu a 3, o meu b 4, o meu f de 1 quer dizer que o meu x vai ser 1, o meu x vai ser 1, daí o valor de 3 aqui vai ser vezes 1, mais esse valor aqui de 4. Ou seja, 3 vezes 1 mais 4 dá 7. Então, o f de 1 ele vale 7. O f de 2 ele varia, é outro valor. Seria 3 vezes 2, 6 mais 4, 10. Então, o f de 2 é 10. Para nós, a representação disso aqui seria duas retas totalmente diferentes. Dois pontos, na verdade, totalmente diferentes. Por exemplo, f então, de x é igual a 3x mais 4. Então, se eu pego o f de 1, justamente que a gente tinha comentado, o f de 1 aqui era 7 e o f de 2 é 10. Se a gente confirmar aqui na reta, f de 1, então, seria o 1 para x, se a gente subir, ele vai até lá o 7. Se eu subir aqui no 2, ele vai até lá exatamente no 10. E a gente ficaria com esses dois pontos aqui, ó. 2 e 10, 1 e 7. Então, isso aqui é tudo revisão de funções, matéria do sétimo ano, tá, gente? Isso aqui tem que relembrar. Eu postei aqui, ó, no Discord, nessa parte aqui, vídeo, nono ano, eu coloquei isso aqui, ó, função do primeiro grau. Assiste isso, porque é importante para poder fazer esses exercícios aqui. Então, o que a gente teria que fazer? Dada a função, por exemplo, 1 menos 5x, determinar o f de 0. Por exemplo, então, eu não vou fazer o f de 0, eu vou pegar outros valores aqui que a gente tem. Por exemplo, eu vou pegar o 1 positivo. Se a gente tivesse o 1 positivo, então, nesse caso, eu quero fazer, então, f de 1, sendo que o valor que a gente tem ali é, abre parênteses, 1 menos 5x, fecha parênteses. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu confirmar aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no lugar do 1, eu vou ter que substituir, no lugar do x, pelo valor de 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa, logo embaixo, substituindo. Então, no lugar do 1, eu lembro que sempre o 5 ele está multiplicando sempre o valor de x, e a gente multiplica. E daí eu tenho um valor agora de 5 vezes 1. Regra de prioridade, quem que eu faço primeiro? Sempre a multiplicação. Então, 5 vezes 1 seria 5, negativo com positivo, regra de sinal, nós teríamos aqui que ele é negativo, então menos 5 mais 1, que esse 1 seria positivo, seria menos 4. Ok? Então, esse valor aqui de menos 4 é o valor de f de 1. Então, o que vocês têm que fazer nos exercícios seria isso. Fazer o f de 0, o f de menos 1, o f de 1 quinto, o f de menos 1 quinto. A mesma coisa na número 2. Tá? E aqui, ó, nesse caso, é uma questão um pouquinho mais diferente. Porque ele está te dando uma função f de x igual a x mais 2. Deixa eu dar um zoom para quem não está enxergando bem. Determine o valor de a para que se tenha, então, um f de 4 igual a 22. Então, quanto que tem que valer a para que o f de 4 seja igual a 22? Então, a gente tem que entender uma coisinha. Vamos pegar um outro exemplo aqui, então.
Digamos que nós tivéssemos então, essa mesma questão, mas eu vou mudar, eu vou colocar outros valores. Vamos colocar um f de 3. E a gente teria, nesse caso aqui, qual que é o valor que a gente tem lá? Deixa eu confirmar. AX mais 2. AX mais 2. E vamos dizer que esse valor aqui, AX mais 2. O valor que a gente quer é justamente, deixa eu já apagar esse aqui que não é necessário, o f de 3 vai ser igual a, se não é 22, vamos colocar um outro valor, colocar como 20. Quanto que vai ser isso aqui? E daí a gente tem que pensar, primeiro, o que é cada um? O f de 3 quer dizer y. Então, esse f de 3, ele é o valor de y. Então, se tu quer substituir ele, o f de 3, eu posso colocar no lugar dele. Ao invés de ter o f de 3 aqui, eu posso simplesmente apagar ele e colocar 20. Porque f de 3 é igual a 20. A gente pode fazer essa substituição. E no caso, f de 3 não seria f de x? Então, quer dizer que o meu 3, ele é quem justamente? O meu x. Então, aqui no lugar do x, eu coloco 3. Então, substituindo isso aqui, eu ficaria com essa conta. E isso é a equação do primeiro grau. É a coisa mais simples. Tu vai ter que fazer aquele processo de... Tem alguma coisa aqui dentro dos parênteses que pode ser feita? Não, né? Não tem nada. Então, eu só vou ter que passar para um lado ou para o outro as letras e os números. Nesse caso, o 2 está fazendo mais aqui. Ele pode fazer menos lá do outro lado. Então, eu poderia colocar então 20 menos 2, retirando daqui o 2. Daí eu ficaria com o A, que está multiplicando 3. Dá para retirar os parênteses. Aí 20 menos 2, nesse caso, seria 18. Opa, vou fazer com a letra bonitinha. 18. Então 20 menos 2, 18. E se eu quero descobrir daí quanto que é o valor de A, bom, o 3 não está multiplicando o A, então ele vai precisar passar lá para o outro lado, então dividindo. Então eu teria 18 dividido por 3. 18 dividido por 3, nesse caso seria então 6. Portanto, o A vale 6. Então eu descubro que se o meu f de 3 é igual a 20, nesse caso, qual que tem que ser o valor de A para que isso aconteça? O A tem que valer 6. Daí a gente pode testar. Vamos fazer a prova real então. Se o A deu 6, eu coloco o 6 aqui no lugar, vai ficar 6x. Vamos ver se dá certo? Pega o 3, põe no lugar do x. 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, o 20 que está aqui em cima. Então, o que tu tem que testar nesse exercício, justamente aqui, o exercício 3, é esse valor. A 4 é um pouquinho mais complicada, porque ele vai pegar o ax mais b, f de 3 igual a 5 e f de menos 2 igual a menos 5. Tem que fazer sistemas. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Tá? Não vou chegar a explicar, porque eu tenho uma aula que eu vou explicar sobre sistemas, que é a próxima, na segunda-feira. Então não vou explicar agora. Tá? Não tem por que explicar, mas quem quiser fazer já se arriscar. Lembra de sistemas do 7º ano ou do 8º ano também, foi explicado nos 2 anos, vai lá e faz. 5, esse aqui é um probleminha, é um pouquinho mais interessante, não é tão complicado assim, mas precisa fazer uma interpretação para poder expressar a função que representa o salário mensal dele e calcular o salário do vendedor. Ok? Representar graficamente as retas por. Então daqui eu sugiro que vocês utilizem o GeoGebra ou façam no livro de vocês, malha quadriculada lá no final do livro. Ok? E a respeito, se tu for fazer online, tu pode fazer pelo GeoGebra, pelo aplicativo, etc. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas. A prova real é obrigatória? A prova, tipo física,
ela seria real, né, se a gente estivesse em aula. Então quer dizer que ela não é obrigatória neste momento. A gente terá a prova online, possivelmente, com grande possibilidade, a prova online, só que daí vocês terão que me enviar o desenvolvimento de vocês. Ele é bastante importante. Daí alguns já me perguntaram, tá, e senhor, não tem risco de cola? Tem. Só que eu não vou estar avaliando você só por isso, eu vou estar avaliando pelo que vocês já estão fazendo aqui, por exemplo, essa atividade, etc. Isso vai ser parte da avaliação de vocês. Aqueles que estiverem fazendo as avaliações, as atividades durante o decorrer do processo também, tá? É só para comprovar, Fosqueira. Só para ter certeza que está certo? Não saberia te dizer. Não entendi a tua pergunta, nesse caso. Pode te mandar os exercícios? Já fez? Já, né? Mas tem que ter feito. Como que vocês vão mandar aí, no caso, é pelo aplicativo, logo mais eles vão estar disponibilizando. Por enquanto, vai mandando pelo meu e-mail, que eu vou estar passando para vocês aí no Discord. E vai estar também no aplicativo, em breve. Um jeito para poder fazer. Enfim, representar graficamente as retas é a coisa mais simples do mundo se tu fizer aqui no GeoGebra, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou inventar uma aqui agora. Vai escrever uma letra, geralmente F, G, H, I, J, K, vai nessa ordem, de x, tá? Entre parênteses, igual a, por exemplo, 3x menos 2. Pronto, ele já faz o gráfico para ti, todo bonitinho. Tá, mas como é que se faz no caderno, que é a parte mais importante, né? Tu pode fazer aqui para confirmar, ver se está certo, mas é importante fazer no caderno. Aí que entra aquela tabelinha. Não sei se vocês lembram da tabelinha, mas eu vou mostrar mais ou menos aqui a respeito do vídeo que eu já coloquei para vocês. Eu vou dar uma abrida aqui no vídeo. Abrir aqui. Tá? Se eu não me engano, aqui para frente. Deixa eu só tirar o som. Assim que eu carregar aqui. Porque tá travando por causa da live. Então, tem o gráfico aqui que ele ensina a fazer e tudo mais, e tem aquela tabelinha que tu dá um valor para x, põe na equação, aqui na função, ele vai te dar uma resposta, e vai te dar um valor de y, que é exatamente o que a gente estava fazendo ali. Vai dar um valor de menos 1, por exemplo, aqui deu menos 1, vai te dar um resultado de menos 3. Então, como que seria isso para nós? Digamos que tu tenha essa equação de novo, 3x mais 4. O que eu fiz aqui é justamente isso, é esse processo. Eu escolhi o 1, eu escolhi o 2, coloquei no lugar de x e pronto. Qual que deu a resposta aqui? 7. Qual que deu a resposta aqui? 10. Quer dizer, então, que eu tive 2 pontos. Eu tive o ponto aqui, deixa eu fazer isso aqui, isso aqui. Escolhi o primeiro valor de f de 1 e dei um valor de 7. Escolhi o valor de f de 2 e dei um valor de 10. Como que a gente escreve esses valores assim no gráfico para poder fazer a reta? Tu vai fazer o seguinte, para poder fazer no GeoGebra também e não utilizar só lápis, caneta e borracha durante esse período aí. Tu pode fazer online tudo, direto pelo GeoGebra. Então, f de 2, f de 7. Como que a gente faz isso? Tu pega aqui, escreve o seguinte. Bom, isso aqui dá uma coordenada. Um é o valor de x, outro é o valor de y. Qual que é qual? Eu tenho aqui... Deixa eu apagar isso aqui. Aqui. Eu tenho um valor que eu escolhi de 1 para x e o outro é o meu valor de y, porque é resultado.
Então é justamente uma coordenada que fica exatamente assim. Eu vou ter o ponto, então 1 e 7. Tá? Isso também ele tem a explicação de como colocar os pontos no vídeo. Tá, e o segundo, como é que é? Bom, eu tenho um valor que eu escolhi que era 2, e daí deu um valor de 10. Então, eu escolhi um valor de 2, deu um valor de 10. Então, essa é a minha coordenada. Daí a gente vai lá para o gráfico. Bom, 1 e 7, 2 e 10. Como que eu escrevo isso lá no gráfico, na calculadora? Vamos apagar esses daqui para começar desde o zero. Eu vou ter o ponto, então, para procurar. O primeiro ponto, 1 e 7. 1 para x, sempre é x primeiro, depois o y. 1 para x está aqui, ó. Ou seja, eu vou ir para cima ou para baixo aqui no 1. Então, esse é 1. 1 e 7, a gente clica aqui no ponto e eu vou subo até lá o 7. Se a gente voltar aqui para a calculadora gráfica, ele já vai dar o ponto 1 e 7. Tu até pode escrever, o que acaba sendo mais rápido. O próximo é 2,10. Entre parênteses, e tá ali, ó. Fiz esses dois. Ah, eu queria fazer um terceiro. Vamos lá, a equação era 3x mais 4. Então, se eu escolher um f de 3, seria 3 vezes 3, que dá 9, mais 4, nós temos o valor de 13. Então, se eu procurar aqui, 3 e 13, ó, 3 está aqui, sobe até o 13. E daí eu vou pegar uma reta, clico aqui em reta, do ponto C até o ponto A, e percebo, todos eles estão exatamente em cima dessa reta. Pronto, eu acabei de fazer o gráfico. É isso que vocês têm que fazer neste exercício aqui, 6, representar graficamente as retas dadas. Tá? Pode fazer ali pelo GeoGebra, coisa mais simples. E a 7 é exatamente isso que eu falei. Fazer a equação da reta, esboçando o gráfico dos seguintes pontos. Então, tu vai fazer, colocar os pontos e daí fazer a reta. Ele já vai te dar a equação assim que tu colocar a reta aqui, ó. Tá? Nós vamos ter a reta aqui. Se tu quiser colocar, descobrir quanto que é a equação, daí já é um pouquinho mais complicado, é um processinho de sistemas. Não vou chegar a falar muito a respeito hoje. O Ferreta aqui no próximo vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui, coeficiente, ele explica um pouco. Quem era do IASE não atualizou ainda, senhor. Ah, beleza, então pode ser algum problema a respeito disso. Os exercícios, mandar por WhatsApp, dá para mandar pelo Discord. Não tenta mandar pelo e-mail, porque o e-mail é oficial, tá, gente? Então é para utilizar mais o e-mail ou o aplicativo. Deixa eu dar uma olhada no Discord aqui que o pessoal falou algumas coisas. Chat da live. Não é que o Samassa tá valendo ainda? Pode fazer, tá valendo ainda. Dúvidas? E quando o f for, por exemplo, f de um sexto, no lugar de x tu vai colocar um sexto ali. Então, por exemplo, aqui, f de um sexto. O que tu vai fazer é pegar isso aqui, onde tem ali o teu x, tu vai colocar um sexto. Tá? No caso aqui vai ficar um pouquinho grande, né? Vou diminuir o tamanho, pronto. E daí tu faria a multiplicação, lembrando que tu faz, esse aqui é um número inteiro, isso aqui é um número fracionário, tem que multiplicar frações. Lembra que seria a mesma coisa que 3 dividido por 1 vezes 1 dividido por 6. Seria nesse caso. Assim, multiplicação de frações. Então seria mais ou menos assim, o Pedrinho. Predim, né? Predim. Levantei a mão. Senhor, não estou estendendo muito. Pode explicar de novo? Posso explicar de novo. Qual parte? Importante. Qual parte? Então, seria mais ou menos isso aqui que tu teria que fazer. Então, vou só recapitular mais uma vez e a gente termina isso aí. Vocês podem curtir o dia de vocês e fazer as atividades, obviamente, né? Não é só para curtir o dia.
tem todos esses exercícios de 1 a 7, tá? Que é revisão. Tu já tem que ter aprendido as funções. Então, a função do primeiro grau, já tem que saber. Tem aqui daí exercícios simples. Eu acabei de explicar todos eles, né, como fazer mais ou menos. Esse aqui é o único que é mais chatinho, que é justamente como encontrar a equação da reta, que é um pouquinho mais chatinho. Ano passado eu expliquei para os alunos de uma forma bem simples, os meus alunos que eram ali da Santa Isabel, que era um processo de fazer o delta x e o delta y, né? Para quem lembra. Mas, não, acho que os meus alunos estão no 8º ano agora. Que eu expliquei isso. Não foi então ano passado, vocês estão no 9º, verdade. E daí a equação da reta é um processinho mais complicado ou pode ser resolvido por sistemas. Então vou deixar para explicar isso aqui na segunda-feira. Mas achar coeficiente angular, coeficiente linear, dá para fazer quando tu faz o gráfico. Então, tentar encontrar o gráfico, fazer o gráfico disso aqui, começa fazendo o gráfico com esses dois pontos. 2 e menos 3, menos 4 e 3. Tu vai lá no GeoGebra, põe os pontos aqui, pronto, tu fez o gráfico. É a coisa mais simples, bem rápida. No caderno demoraria mais porque teria que fazer todo o gráfico, por isso que eu sugiro até fazer no GeoGebra. Bem mais rápido, bem mais fácil. E daí, os exercícios são justamente substituir valores. Tá? Quando ele quiser que tu faça as retas, tipo 6, tu escolhe qualquer valor. Só não vai escolher valores quando? Quando ele já te mandar, por exemplo, aqui, f de 4 é igual a 22. Então ele já está te mandando o f de 4 para escolher o valor 4. Aqui na 1 e na 2, ele já escolheu para ti o f de 0, o f de menos 1, o f de 1 quinto, o f de menos 1 quinto. Aqui f de x é igual a 0, então aqui tu tem que substituir o contrário, tem que substituir no f de x, então aqui tu vai colocar 0. Aqui tu vai colocar 11 na B e aqui tu vai colocar menos 1 meio na C. Então vai substituir aqui. Então a 2 é meio que ao contrário da 1, porque aqui tu substitui todos eles no x, aqui. Esse aqui tu substitui aqui, no f de x. E seria isso. Não sei se tem mais alguma dúvida, mas seria bem isso. Até o Vinícius acabou apagando ali. Não, tá. A dos gráficos, como faço para usar o GeoGebra? Beleza. GeoGebra tu abre no navegador mesmo ou o aplicativo. Faz. O Pablo, eu até acharia melhor mandar o desenvolvimento pelo WhatsApp, mas o WhatsApp ele não está sendo um meio de mecanismo de comunicação, dá para você dizer assim, com os alunos oficial. Então o WhatsApp não rola. Tá? Então por e-mail, beleza? A gente até poderia fazer Discord, mas o Discord eu nem tenho no celular. Então tem que ser pelo e-mail ou pelo aplicativo assim que eles liberarem a atualização que vai ter o aplicativo. Ok? Então, voltando aqui. Como que a gente faz no GeoGebra? Tu abre o GeoGebra, vai aparecer essa tela aqui. E daí tu pode começar a mexer, por exemplo. Escrevendo as funções. F de x, inventa uma função para tu começar a aprender a mexer. X mais 3. Bem simples. Bom, tu começa a entender que se tu perceber, o 3 tá aqui, ó. O mais 3 tá aqui, cortando a reta y sempre, como tu já deve ter aprendido. E onde corta a reta x é quando é a raiz. Então imagina que se tu coloca um zero no lugar desse f de x. Não ficaria 0 igual a x mais 3? Qual que é o valor de x daí? Mais 3 passa para o outro lado, faz a operação contrária, vai ficar menos 3. É justamente esse valor aqui. Se eu colocasse outro valor aqui. Então, 2x mais 3 agora. Ele muda um pouquinho. O 3 continua sendo o mesmo, mas agora mudou. Que a raiz é 1 meio. Porque o 3 passa para o outro lado, vai ficar negativo. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, vai ficar menos 3 meios. Pode fazer o teste em casa. Só colocar aqui no lugar 0. Ok? Pode fazer o teste aí.
e perceber que sempre vai encontrar esses valores. Daí, mexeu nisso, ó, aprendeu a mexer e escrever, tu pode também colocar pontos. Ponto 1 e 2. Onde é que fica o ponto 1 e 2? O ponto 1 e 2 fica ali, ó. Ele criou o ponto A. Então eu sei que esse é o ponto 1 e 2. E o menos 1 e 2, onde que seria? Porque daí, mexendo nisso, Vinícius, tanto tu quanto os colegas podem começar a entender como que eu escrevo e como que se coloca os pontos no gráfico. Isso aqui acaba te ajudando para estudar pra caramba, porque tu começa a entender os gráficos e etc. Beleza? Eu quero colocar manualmente o negócio, não quero colocar que o seu programa faça direto, ele calcule. Então tu pode clicar aqui num ponto, ponto C, daí tu dá uma olhada, onde que eu cliquei? Eu cliquei no ponto 3 e 3, porque aqui tem ponto, que eu sugiro que vocês mexam, e reta, tá? Reta aqui embaixo são os dois que eu sugiro. Eu quero fazer uma reta entre esses dois pontos, A e C. Daí eu tenho. Daí tem até um ponto de intersecção entre as duas retas. Esse é o ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção, na segunda-feira eu vou explicar que ele é o ponto que é encontrado no sistema. O valor de x e y é exatamente isso aqui, esse D que apareceu, quando duas retas se cruzam. Que é o que tu já aprendeu de novo, né? Repito, lá no 7º ano, ou deveria ter aprendido, né? Para isso que a gente está fazendo a revisão, para ninguém se preocupar. Deixa eu ver. Então, Vinícius, seria mais ou menos isso, para poder usar. Colocaram até no grupo aqui o GeoGebra Graphing, a Graphing Calculator, tá? Online e tudo mais. Só entrar e se divertir aprendendo a mexer nos botõezinhos. Para poder testar, tu faz em casa os pontos. Os pontos eles vão te levar a coordenadas. As coordenadas estão aqui no negócio. Que tu vai encontrar um f de 1 vai te dar um resultado. Um f de 2 vai te dar um resultado. Um f de 3, sei lá, vai te dar um outro resultado. Tu escolhe os valores geralmente, ou os valores, como eu já disse, vão ser definidos para ti. E daí tu vai fazer as coordenadas. Fez as coordenadas, põe lá e tá o gráfico bonitinho aqui. Um deles, né? Se tu colocar aqui, ou se tu pode colocar manualmente, né? Lembrando, daí tu vai ter que olhar. X sempre vem primeiro, Y vem sempre depois. Então, se a gente for escrever isso aqui, sempre, cuidado. Deixa eu até dar um Ctrl C, Ctrl V, para poder colocar isso aqui. Sempre vem primeiro o X, sempre depois vem o Y. É nessa ordem, X, Y. Então, eixo da horizontal, vou colocar aqui uma linha, horizontal é o X. Deixa eu inserir, formatar aqui essa linha, formatar, colocar aqui preto, bem pretão, pra todo mundo ver, enxergar. Já o Y, ele fica na vertical. Então, enquanto o X está sempre na horizontal, o Y é sempre vertical. Ok? Vou colocar até mais para baixo aqui. Então, o eixo X, horizontal, o eixo Y sempre na vertical. Tem mais alguma dúvida? Senão a gente termina por aqui. E por hoje é só, gente. Não tem mais muita coisa, não. É simplesão fazer esses exercícios e qualquer outra coisa. Se vocês tiverem dúvidas, estarei à disposição aqui. Não? Nenhum? Esperando. Clique. É triste. Dúvidas? Gartic hoje? Gartic hoje eu marquei com o 8º ano, 5 horas da tarde. Jogo de novo. Você pode explicar a 5? Posso explicar a 5. Um vendedor recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 1.000, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 18% do total de vendas que ele fez durante um mês. Como que a gente escreve isso?
Bom, a gente sabe que ele recebe um salário. Por exemplo, deixa eu colocar isso aqui. Dá um Ctrl C, abrir um novo slide. Tirar isso aqui, só para não atrapalhar isso aqui. Ele recebe um valor de R$ 1.000, mais um valor variável de 18%. Como que a gente pode escrever, então, 18% em formato? A gente pode colocar 18 dividido por 100, por exemplo. E a gente está falando do quê? A gente está falando do salário dele. Então, ele gira em torno de 18% do salário dele. Então, como que eu poderia colocar isso aqui? Em torno de X, a minha incógnita. Então, está faltando uma coisinha aqui para a gente poder completar isso. Como que a gente completa? O formato, né, geralmente, de AX mais B. Então, um é o A, o outro é o B. Só está faltando encaixar o X. Então, quando a gente monta a expressão, que é o que ele está pedindo na letra A, expressar a função que representa seu salário mensal, é fazer isso, colocar uma letra que represente A. Nesse caso, eu poderia ter colocado qualquer letra aqui, sei lá, o Y, mas como sendo funções, eu coloquei o f de x, porque a gente utiliza bastante o x, e só montar isso aqui, tá? Daí, na letra B, calcular o salário do vendedor durante um mês, sabendo que ele vendeu R$ 10.000 em produtos. Então, o salário dele não era justamente isso aqui que eu coloquei? Tu põe aqui o 10.000 e daí tu descobre quanto que vale o X, quanto que ele vendeu, então, porque dependia das vendas dele, né? Então, ele recebia 18% das comissões, daí tu vai descobrir quantas vendas ele fez a princípio de comissão, tá? A comissão de vendas que ele fez durante um mês. Seria isso? JIT. Quem seria esse JIT? Mas é do nono ano, vou colocar ele pro grupo do nono ano. Holes. Ah, é Giovana. Giovana. Belezinha, gente? Tá, é isso. Vou finalizar aqui a stream. Qualquer coisa me procura aí nos canais, tá? Aqui de dúvidas. Esse aqui é mais pra live, esses dois. Mas pode colocar aqui também, né? Se quiser. O pessoal se confunde também, não tem importância. Não faz diferença. Beleza? Deixa eu confirmar aqui. Agora entendi. Falou seu lindo, senhor. Dá pra colocar qualquer um jogar Gartic? Dá, cara. Ontem a gente jogou entre uns 8, 9, acho que estávamos jogando, então tava bem de buenas. Tinha espaço na sala, é só que se encher a sala não tem mais como jogar. Mas acho que a sala caberia ainda mais algumas pessoas. Aham. O campeão de Gartic ganhou de todas. Como que joga? Aqui, ó. Ezequiel. Tá vendo aqui, ó? Essa salinha aqui que tá dizendo Gartic. Pra gente poder fazer o desenho. Até coloquei um negocinho de pintura ali. Gartic é um joguinho de desenho. Possivelmente lá pelas 5 vai ser colocado um link novo, tá? Esse aqui de ontem, ó. Das 7 horas da noite. Foi mais ou menos o horário que a gente jogou. Daí tu clica lá e a gente joga. Participa aí. Beleza? É isso, pessoal. Um bom dia pra vocês. Façam atividade aí. Qualquer dúvida, prende o grito e me chama aí que nós vai te ajudar assim que puder. Beleza? É nóis, um grande abraço e falou!